Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, claramente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Amém. Senhor, eis uma palavra que a gente só ousa pregar porque está na sequência, Senhor. É um texto muito difícil e muito desafiante. E assim como eu creio que o Senhor nos tem falado em outras ocasiões, pedimos que o Senhor nos fale ao coração também, nessa manhã, que nós não venhamos a distorcer, a entender além daquilo que está escrito, mas possamos aprender do Teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos irmãos. Amém. Essa é a segunda parte da mensagem a respeito dos falsos profetas. Quando a gente vê uma situação como a que tem acontecido no mundo e foi relatado aqui, isso está, de certa forma, direta ou indiretamente ligado à existência de falsos profetas. Então, a gente vê a dimensão da importância daquilo que Jesus nos diz, porque em nome de falsos profetas e profecias, muito sangue foi derramado e continua sendo derramado no mundo, até os dias de hoje. No domingo passado, Jesus ele nos ensina que nós devemos nos acautelar contra os falsos profetas. Ele nos ensinou que falsos profetas eles se disfarçam como lobos em pele de cordeiro e são chamados de lobos roubadores. Eles vêm para roubar mesmo as pessoas, e eles podem ser reconhecidos pelos seus frutos. Foi a primeira parte da leitura de hoje. Nós meditamos na semana passada. Hoje ele continua falando dos falsos profetas, mas ele abre um pouco mais a aplicação, a abrangência também. Continua sendo mencionados falsos profetas, mas a abrangência daquilo que ele ensina já inclui mais pessoas. Todos aqueles que de algum modo confessam o nome do Senhor estão incluídos hoje no que o Senhor aqui está a nos ensinar. E a primeira coisa que a gente aprende com a palavra do Senhor no dia de hoje é que uma confissão do nome de Jesus, ainda que correta, ainda que certa, porque Jesus disse: vocês me chamam de Senhor e eu sou mesmo, Senhor e Mestre, e eu sou mesmo. Então, ainda que uma confissão possa ser corretamente dita e expressada, se ela for apenas da boca para fora, se ela for apenas formal, ou se ela trouxer em si alguma intenção que não seja a glória do próprio Senhor Jesus, essa confissão, feita de forma automática, mágica, ela não é suficiente para que uma pessoa seja salva. Ela não é, o nome de Jesus não é um bilhete, não é uma passagem, não é um abracadabra assim, que vai automaticamente abrir a porta do céu e falar: cadê o bilhete, Jesus, entra aí. Não, porque ele disse no versículo 21 aqui, que nós lemos aqui: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus.
nem todo que me diz, veja a ênfase, Senhor, Senhor. A ênfase do versículo aqui é uma fala de convicção. Senhor, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, é uma fala de convicção. Quando John Stott ele comenta esse texto, ele diz que essa fala Senhor, Senhor que é dito aqui, é uma fala respeitosa, porque o termo aqui é um termo grego Kyrios, que reconhece o senhorio absoluto de Jesus. Essa expressão, o apóstolo Paulo, quando ele fala desse versículo, dessa expressão, como fruto de uma confissão sincera, ele diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus, mas ali prevê uma forma autêntica. Aqui não necessariamente, aqui não, mas não deixa de ser respeitosa. Senhor, Senhor, Kyrios, é uma fala respeitosa, é uma fala ortodoxa, correta, porque Jesus é o Senhor. Ele mesmo disse, vocês me chamam de Senhor e eu sou mesmo, mestre eu sou, vocês fazem bem de me chamar. Então é uma fala, pela confissão, é uma fala correta, é uma fala fervorosa também, pela ênfase que se dá aqui, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós expulsamos demônios, em nome de Jesus, nós fizemos muito milagre, em nome de Jesus. É uma fala fervorosa também, é uma fala pública, porque todos viram essas pessoas falarem Senhor, Senhor. Então, não é uma pessoa que tinha vergonha, não era uma pessoa tímida, não era uma pessoa escondida, era algo público, é uma fala espetacular, porque foi seguida de milagre, foi seguida de expulsão de demônio, foi seguida de sinais, de maravilhas, de profecia, mas foi uma fala insuficiente. Impressionante isso. Foi uma fala insuficiente. Por quê? Porque foi meramente formal, não foi acompanhada de uma substância real e verdadeira. E é nesse sentido que todos são abrangidos, e não apenas os falsos profetas aqui. Os falsos profetas estão incluídos, obviamente, mas todos estão convidados sempre a fazer esse autoexame da substância e da veracidade daquilo com que está falando o nome de Jesus. É uma repetição mecânica? É uma repetição formal? É uma repetição por temor paterno, materno? É uma repetição porque isso de algum modo me traz algum tipo de status? É uma repetição porque as coisas funcionam mesmo quando eu falo esse nome, parece que tudo acontece? Ou é porque eu amo o Senhor verdadeiramente? Ou é porque eu realmente tenho uma relação com Ele? Ou é porque verdadeiramente de algum modo eu fui transformado? Então, é um convite para que todos sempre façam esse autoexame. E Jesus, ele diz duas verdades aqui. Nem todos entrarão, porque ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Então é uma verdade, nem todos entrarão. Quisera eu poder dizer, é largo o caminho, espaçoso, a porta, passa todo mundo, entra todo mundo, vem todo mundo, é só falar o nome de Senhor, venha, venha quem quer, venham, receba. Antes pudesse ser dito dessa forma, mas não é. Jesus diz, nem todos entrarão, será tomado o marido, a mulher vai ficar, ou vice-versa, nem todos entrarão no reino de Deus. O reino dos céus aqui é o equivalente à salvação. Então, nem todos entrarão. E ele só repete, de certa forma, aquilo que ele vai dizer em outros lugares. Em Mateus 15:8 ele diz, reproduzindo o que o profeta Isaías falou, esse povo me confessa com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o coração, a confissão dos lábios, tem que estar muito próxima daquilo que é a atitude do coração, como o apóstolo Paulo diz, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então, essas coisas precisam estar muito unidas. Em Romanos 10:10, que o apóstolo Paulo disse isso daí. Então, isso é um convite sempre para um autoexame
da substância da nossa confissão, que não pode ser meramente formal, não pode ser só porque o pai ensinou, porque a mãe ensinou, porque é a fé dos meus ancestrais, porque socialmente eu sou conhecido por pregar o Evangelho. Não, tem que ser realmente uma confissão de boca e de coração, porque se assim não for, muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, mas infelizmente não entrarão no reino dos céus. E aí Jesus continua ainda nesse versículo: quem vai entrar então? Entrarão no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai de Jesus. Ele diz assim: quem faz a vontade do meu Pai. Repare que todas as vezes quando Jesus fala meu Pai, é o Pai dele. Quando ele fala vós orareis nosso Pai, somos nós que oramos Pai nosso. Mas quem fala meu Pai é ele. Quando ele fala da filiação dele com Deus, ele exclui todos os outros. É o meu Pai, o Filho unigênito, né? O Deus que se deu a conhecer, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele estende essa paternidade aos discípulos. E ele diz aqui: quem é que vai entrar? Isso aqui é da máxima importância. Quem que vai entrar? Eu quero entrar. Quem quer entrar? Eu quero, nós queremos entrar. Ele está terminando o Sermão do Monte aqui, é a aplicação já. Quem vai entrar? É aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai. Isso lembra um pouco aquele Salmo 24:3, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, veja, é uma confissão prática. Quem entrará? Não é aquele que tem uma confissão meramente teórica da fé cristã, meramente formal, né? Quantas pessoas, eu fico impressionado assim, quantas pessoas a gente já batizou nessa igreja? Um monte, né? A gente inaugurou, acho que foi com o Binho, né? O Binho foi o primeiro a ser batizado aqui nessa comunidade, depois vai. E a gente explica que, olha, você não precisa. Por que a gente não batiza criança? Porque a gente explica para a pessoa: olha, você não é obrigado a frequentar uma igreja. Tem certeza que você quer se batizar? Não precisa. Se você não quer, se você se batiza, você se obriga a ser discípulo, você se obriga a obedecer a palavra, você se obriga a tentar buscar viver em santidade, você vai viver em comunidade, você vai contribuir, você não vai dar. A gente explica tudo isso e a pessoa toda feliz, vai, outro dia a pessoa vai embora. Como é que pode, né? Assim, uma confissão meramente formal, ou a apresentação de uma criança, ou um casamento no altar. O que as pessoas não entendem, né? Uma confissão meramente formal, assim, é suficiente? Não é suficiente, não precisa fazer. A pessoa tem, Deus não gosta dessa coisa morna, né? Vai, entra de cabeça logo para o mundo, vem ou entra de cabeça na comunidade, mas não fica nessa coisa aí, porque você não vai se sentir bem no mundo e você não vai se sentir bem na igreja e ainda fica queimando o filme lá fora dos crentes, né? Da igreja. Então, quem vai entrar? Quem faz a vontade, quem pega a substância da sua fé, a substância da sua confissão e transmuta aquilo em ação, não é? Como que eu descubro, pastor, a vontade de Deus? Cara, como é que você descobre? Eu tenho que sentir, eu tenho que consultar algum profeta, algum anjo tem que me falar, eu tenho que sortear alguma página da Bíblia, comprar aquela caixinha de promessa. É ler a Escritura. Tem várias passagens. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,3 diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Aí, vontade de Deus está aí. Nós falamos hoje, na hora da oração, vontade de Deus, que os varões levantem mãos santas e orem por todas as pessoas, porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos, se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus que nós vamos para o mundo todo, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tem ensinado. É a vontade do Pai. Então é a vontade do Pai que nós oremos, é a vontade do Pai que congreguemos, é a vontade do Pai que evangelizemos, é a vontade do Pai que amemos uns aos outros como Cristo nos amou, é a vontade do Pai que nós realizemos boas obras, etc. Olha aí a vontade do Pai, é isso daí, né? É o que está escrito na palavra, que a gente se anima na escuta, no estudo e na prática da palavra de Deus, todos os dias das nossas vidas. E aí o apóstolo Pedro, ele falou, se você juntar a sua fé, a virtude, o amor, a fraternidade, a santidade, serão largamente abertas as portas dos céus para vocês. É isso, não é? Vamos ver, eu fiquei empolgado, vou ler essa passagem, não está preparado aqui, eu vou abrir lá. Como é que eu entro lá? Olha lá, 2 Pedro 1:5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais infrutíferos, nem inativos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente, olha aí, está aí, ó, a vontade de Deus está aí, ó. É fácil? Não é, né, Zé? Você acha que fosse assim fácil? Fácil não foi, o Filho de Deus precisou morrer por nós, enviar o Espírito Santo dele, mas é assim, ué, é guerra. Vamos que vamos, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, amplamente aberto. Olha quantas virtudes aqui escritas, né, nesse texto de Pedro. Olha, domínio próprio, conhecimento, fé, perseverança, né? É isso, essa é a caminhada, essa proposta. A porta é estreita, Jesus disse, ele não engana ninguém. Jesus de cara ele já fala que é difícil, né? O evangelista maravilhoso, Jesus. Às vezes não via ninguém responder o apelo, porque de cara ele já falava que era difícil, não é? Que ele falava uma coisa fácil assim, via um monte, aí depois de 10 anos ele fala, eu te enganei, é difícil. Não, de cara ele já falava, né? Que o negócio era difícil. Muito bem. E esse texto em que nós estamos pregando, ele nos ensina que infelizmente muitos irão. Eu fiquei pensando, que palavra que eu digo aqui para sintetizar esse versículo? Esse versículo aqui, 22. Muitos irão quebrar a cara no dia do juízo. É isso. Pronto, traduzido aí para todos os bons entendedores. Muitos vão quebrar a cara. Ó, versículo 22. Já começa. Muitos. Versículo 22, ó. Muitos. Lembra do que ele disse da porta estreita e da porta larga? Muitos entram pela porta larga e pelo caminho largo. Muitos, infelizmente muitos, naquele dia. O que é naquele dia? Eu voltei para Mateus 7:22. Naquele dia é o dia do juízo. Então, primeira coisa que a gente aprende, são muitos.
naquele dia, é o dia de juízo, vão fazer o quê? Hão de dizer-me. Quem é o juiz? É Jesus. Vão dizer para quem? Para Jesus. Jesus é ali, estará diante do Senhor. Esse é o dia do juízo. Lembra do texto de Mateus 25, que muitos irão ouvir: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, apartai-vos de mim. Depois para os outros, então, é o dia do juízo aqui revelado no Evangelho de Mateus. Jesus, diante do Senhor, aquele cujos olhos a tudo prescruta, tanto visualmente como interiormente. Ele diz, então são muitos, naquele dia, hão de dizer-lhe, de novo as mesmas palavras, Senhor, Senhor. Mas aqui, a voz já é de medo. Se no primeiro versículo, Senhor, Senhor, é uma convicção, aqui já é um Senhor, 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 de desespero. Por quê? Nesse dia, já vai estar relativamente delineado quem é do Senhor e quem não é. Lembre-se do que Jesus falou sobre Lázaro e o rico. Ali não é juízo consumado, ali é possivelmente o que ele relata ali é onde as almas estão aguardando o momento de julgamento. Então, no texto de Lucas, o pobre está no seio de Abraão e o rico, que é Lázaro, e o rico ele estava no lugar de tormento. Então já está relativamente delineado assim, antes do juízo final. Depois no Apocalipse diz que tanto o inferno quanto o diabo e seus anjos serão jogados à destruição. É isso, O que é essa destruição? Se é mais juízo eterno, conforme a maioria entende, ou se é uma destruição total, como dizem os adventistas, prefiro nem saber. Quero estar com o meu Senhor e meu Salvador naquele dia. A descrição mas o fato é que quando eles se achegam aqui, veja, eles já têm uma noção da condenação deles nessa fala aqui, certo? Por isso que eles chegam, Jesus descreve o que para Deus 1000 anos é como um dia. Isso aqui já é momento presente para o Senhor. Ele diz, inclusive terça-feira nós vamos falar sobre a questão do tempo, no nosso estudo lá. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha isso. E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos milagres. Então aqui é um ministério com muito milagre, muita profecia e muito exorcismo. Em teu nome, aí Jesus diz as mais tenebrosas palavras que alguém pode querer ouvir naquele dia. Explicitamente ele vai dizer, explicitamente, claramente, publicamente, nunca vos conheci, não sei nem quem você é. Essa sentença não impugna a onisciência dele, não é isso. Esse nunca vos conheci eu nunca tive relação com você. O homem conheceu a mulher, Então é uma relação de intimidade. Eu nunca tive uma relação de intimidade com você. Isso aqui nos leva a uma constatação terrível. Qual? A constatação é que publicamente é possível uma pessoa expulsar demônio, profetizar e fazer muitos milagres e ainda assim não ter nenhuma relação com o Senhor Jesus.
terrível, porque na nossa mentalidade, pessoas assim são abençoadíssimas. Nossa, eu nunca vi um anjo, eu nunca converti, nossa, eu não tenho nenhum dom carismático, eu não falo em línguas. E aquele cara, nossa, ele expulsa demônio, ele profetiza, ele cura. E Jesus está dizendo: esse não é o critério, meu filho. Esse critério não define. Tanto não define, que se você for para o texto de Mateus 25, aqui eles tinham uma confissão correta. Aqui eles tinham certeza da salvação. Mas lá naquele texto de Mateus, quando ele diz assim: tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso, vocês foram me visitar, estava nu, vocês me vestiram, era estrangeiro, vocês me acolheram. Aquelas pessoas vão perguntar: meu, quando que eu fiz isso para o Senhor? Todas as vezes que vocês fizeram desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Então você vê que num texto existe convicção, existe confissão certa, existe milagre adoidado, e o cara quebra a cara no final, e no outro o cara nem sabe o que está fazendo para Jesus e é salvo. Isso é louco. Isso aqui é louco para mim, mano. Isso aqui, putz. E me assusta porque um texto como aquele de Mateus 25 já não serve mais para mim, porque eu já sei. Eu já conheço aquele texto. Isso faz com que eu que eu tenha que me examinar muito mais ainda nas minhas interioridades, nas minhas intenções, nas minhas vontades, para eu saber por que eu faço o que faço em nome de Jesus. Pastor, qual que é a natureza desses milagres aqui de Jesus? Na minha opinião, Jesus não está desmentindo esses acontecimentos. Ele não fala que era tudo falso esses milagres, ele não fala. Jesus não desmente, ele fica em silêncio. Ele só fala, afasta de mim. Ele não fala. Então, na minha opinião, são sinais verdadeiros. Sim, aconteceu. Mas existem outras linhas de pensamento aqui. Alguns dizem que são falsos milagres aqui, que não era milagre de verdade. Eu não acho que seja boa essa interpretação, porque Jesus não desmente aqui. Ele não desmente. A gente sabe que a Bíblia fala que existia falsos milagreiros mesmo, como Simão Mágico, que quis comprar lá o dom de línguas lá, o Pedrão lá, quis comprar o dom. Alguns dizem que são milagres realizados no poder do mal. Pode ser sim. Porque em Mateus mesmo 24, Cristo diz que, Jesus ensina que surgirão falsos profetas, falsos cristos operando grandes sinais e prodígios. E isso é confirmado abundantemente no livro de Apocalipse, por exemplo. Lá em Tessalonicenses tem um texto que diz que o próprio Senhor envia a operação do erro para que creiam na mentira. Vocês conhecem esse texto? Tessalonicenses? Então tem um texto em Tessalonicenses lá. Eu não vim preparado para falar dele, mas eu vou, se você não conhece, eu vou te dar o endereço dele aqui, para você ler depois na sua casa. E se eu achar aqui, que veio na cabeça aqui agora, não está marcado, está em, vamos ver, vocês me ajudem aí, tá? Se alguém lembrar. Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz: é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. A ideia aqui é que a pessoa já rejeitou tanto, aparentemente a ideia seja essa, que a pessoa já rejeitou tanto a pregação do Evangelho, que aí o Senhor manda um negócio meio parecido assim, para que creiam na mentira mesmo. E eu não sei dar uma interpretação totalmente, essa daqui é a interpretação.
Mas isso mostra o quê? Que há pessoas que não estão alinhadas com o coração de Jesus, que estão operando sinais aí, que estão levando o povo ao erro. É isso que o texto aqui está ensinando. Quanto a isso a Bíblia ensina, quanto a isso nós não temos dúvida. E a última interpretação desse texto é que, aí é o que eu entendo que são realmente milagres verdadeiros, realizados no meio de pessoas que realmente andam no meio do povo de Deus, né? Como por exemplo, Saul, quando estava entre os profetas, ele profetizava, né? Tem vários textos que falam sobre isso. E o próprio Judas Iscariotes, quando Jesus mandou de 2 em 2, ele era um dos 2, né? Que é 12, né? 2 dividido por 2, quanto que dá? Né? 2, 4, 6, 10, dá uma equipe de 6 pessoas de 2. E aí os discípulos voltaram, né? Dizem, nossa, né? Os demônios saíam quando a gente expulsava. Então, Judas estava no meio também dos discípulos expulsando demônios. Judas estava no meio dos discípulos fazendo cura também. É bem verdade que mesmo o poder do mal, ele consegue imitar em algum grau os milagres feitos em nome do Senhor, como por exemplo os magos do Egito, né? Vocês se lembram que eles também conseguiram transformar varas em serpentes. O texto não diz que era uma falsidade aquilo lá, parece que eles conseguiam mesmo. E tem algumas pessoas que falam, curiosamente eu vi isso no comentário do Dr. Lloyd Jones, que ele fala que existem também aqueles poderes naturais humanos. Poderes naturais mesmo são poucos explorados. Telepatia, eu não sei mais o nome, eu nunca estudei isso daí, esqueci. Mas que algumas pessoas também têm o dom natural de curar outras, por exemplo, no mero poder da sua natureza. E a gente ainda não tem isso muito bem estudado. O Lloyd Jones é um cara super conservador, assim, e ele fala que existe essa possibilidade aí também. Quando eu era criança, eu já vi, fora do contexto de uma igreja cristã, numa comunidade de uma religião oriental, eu já vi paralítico sair andando, só no poder da confissão positiva. Eu já vi. Todo mundo começa na comunidade, todo mundo agradece, obrigado, e todo mundo começa a chorar, todo mundo começa a chorar dentro do lugar, e aí o cara lá que está ministrando lá, ele fala, levanta, e todo mundo levanta, e todo mundo, aquele pensamento positivo, o cara levantou, bicho, eu já vi. Eles não acreditam em pecado, eles não acreditam em Jesus, não sabem quem é direito, e eu vi, entende? Então, veja a complexidade aqui do assunto. Mas, no contexto que nós estamos lendo aqui, essas pessoas, elas conheciam Jesus, elas falavam Senhor, Senhor, elas dizem claramente que fizeram em nome do Senhor. Então, uma coisa tem que ser considerada aqui, é a fé de quem recebeu a palavra. Entende? Porque a cura e o milagre, Jesus nos deixa muito claro aqui, não depende da virtude moral do ministrante, não depende da virtude moral do palestrante. Eu posso ser um canalha aqui. Quem pode dizer melhor isso a respeito de mim ou não é minha esposa. Pode ser que eu seja um canalha, um falso, ninguém é que sabe. Mas se eu ficar falando aqui palavras verdadeiras, vai fazer bem para você. Não importa, porque o poder não é meu, não é do ministrante, não é do profeta, não é do palestrante. O poder está no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aí se a pessoa no meio do caminho ela começa a usar aquilo de uma forma egoística, de uma forma vangloriosa, de uma forma pouco santa, aí é dele com Deus.
Por isso que os milagres aqui provavelmente aconteceram, mas essas pessoas não entraram no reino de Deus. Por quê? Porque a obra, o ministério dessas pessoas não foi acompanhada de virtude, não foi acompanhada de santidade, não foi acompanhada de amor, não foi acompanhada de comunhão verdadeira com o Senhor Jesus. Olha só que coisa! E essas pessoas não puderam entrar no reino. E Jesus diz aqui, isso aqui está no mesmo contexto da porta estreita e da porta larga. Ele diz: muitos me dirão naquele dia, muitos, Senhor, Senhor, etc, etc, muitos. Então, continua no mesmo contexto de muitos e de poucos. Poucos entram pela porta estreita, poucos vão pelo caminho estreito. Muitos me dirão naquele dia, muitos não entrarão. Continua dentro desse mesmo contexto. Daí a necessidade de buscar sempre uma substância verdadeira para a nossa confissão de fé. Ela não pode ser meramente formal. Ela tem que proceder de um coração que realmente tem comunhão com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele não diga naquele dia, nunca vos conheci, mas que Ele diga, naquele derradeiro momento, nós possamos ouvir as mesmas palavras que Ele disse para aquele homem ao lado dele na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa é o desafio da fé, irmãos. Uma confissão substanciosa. Então, a gente não pode chegar a isso e pensar: bom, isso daí não é para mim, porque eu não sou profeta, eu não sou falso, eu não sou muito menos profeta. Não, é algo que tem que chamar sempre para uma avaliação pessoal, autoexame. Como está a substância da sua fé? Como está a substância da sua confissão? O Senhor Jesus, Ele disse lá no Apocalipse, quando Ele fala: nem se o amor não for o mesmo, uma alma cujo amor pelo Senhor já não é mais o mesmo, fora do primeiro amor, já corre um risco grave de ter o seu candeeiro movido do lugar. Quanto mais uma confissão meramente formal. Não se pode cair na mesmice, não se pode cair no costume. Não importa se eu estou há 1 ano na fé, se eu estou há 10 anos na fé, se eu tenho 15 anos de idade, se eu tenho 30, se eu tenho 50, se eu tenho 60, se eu tenho 70. O amor tem que estar pulsando no coração do crente. O desejo pela palavra, o verdadeiro desejo pelo Evangelho. Não é uma confissão cansada, não é uma confissão abstrata, mas é uma confissão cheia de amor, cheia de apego, cheia de vontade, cheia de convicção. A Bíblia fala em ter um coração ardoroso pelo Evangelho, por Cristo, pela palavra, e uns pelos outros. Em Colossenses fala: amai-vos ardentemente de coração uns aos outros. Não é assim que fala? Coração, essência. Não pode ser meramente formal. Não existe quase cristão. Não existe um cristão de fronteira, um cristão que é meramente um acompanhante, um cristão que é meramente um simpatizante, um cristão que realiza as obras da fé para deixar o pai contente, para deixar a mãe contente, para deixar o marido contente, a esposa contente. Não, é para deixar o Senhor contente. A relação é com Ele, simplesmente com Ele. Por isso temos que sempre avaliar o nosso interior diante dele. Por que eu faço o que faço? Por que eu prego o que prego? Por que eu escrevo o que eu escrevo? Por que eu trato do modo como eu trato? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nossas obras não é levantar os joelhos trôpegos, cansados diante do Senhor. Diz a palavra dele: retornemos às primeiras obras, ao primeiro ardor, ao primeiro amor. Olhemos e nos voltemos
sempre para essa palavra, não como cientistas, não como sábios, mas sempre como alguém que está ouvindo uma pregação da parte de Deus e sempre está dizendo alguma coisa nova para a gente, para a nossa fé também. É assim que nos será fartamente, como disse Pedro, abertas as portas dos céus para cada um de nós. Então avalie sempre, faça esse autoexame. Como está a substância da sua fé? Como está a substância do seu compromisso com Cristo, do seu amor pela igreja, do seu desejo de santidade, as suas boas obras, a sua vida de oração, a sua vida de compromisso com o dom? Talvez alguns precisem ouvir assim: desperta o dom de Deus que te foi dado com imposição de mãos pelo presbitério, como ele disse um dia para Timóteo. É isso, meus irmãos, a substância da fé, não se deixar enganar por aquilo que é aparente, né? Tem coisas que a gente olha e fala: poxa, são espetaculares, aquela figueira é grande, vamos ver ali se há algum fruto, mas quando se olha direito, não se encontra fruto algum ali, então ela foi amaldiçoada pelo Senhor. Substância, irmãos, substância. O que o Senhor quer de mim na determinada? O que o Senhor quer de mim na minha relação dele como discípulo? O que o Senhor quer de mim na minha relação, no meu casamento? O que o Senhor quer de mim no meu trabalho? O que o Senhor quer de mim? E uma vez descoberto o que o Senhor quer, vá em direção a isso, sem reservas. Eu sei o que o Senhor quer, vá sem reservas em direção a isso daí também. Tem gente que tem muita reserva, mas não, é como está escrito: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável sempre. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então que a substância da nossa fé, da nossa confissão seja sempre real. Muitos param pelo meio do caminho, muitos entram na porta estreita, muitos dão ouvidos a falsos profetas, muitos. Que não sejamos nós, irmãos, em nome de Jesus Cristo, mas que o Senhor nos direcione sempre nos caminhos dele, que a gente sempre possa estar atento à sua verdadeira palavra e que o nosso coração sempre possa pulsar e estar alinhado com o coração de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, que a palavra do Senhor habite ricamente no teu coração, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.